Está no ar o Som da Notícia. Alunos de medicina da UFSC Araranguá denunciam a universidade no Ministério Público devido à falta de professores. Hospital Universitário da UFSC registra a diminuição da taxa de mortalidade de pacientes com Covid-19 entre 2020 e 2021. A PUFSC e DCE debatem a reforma do Centro de Convivência da UFSC. Alunas de Museologia da UFSC organizam exposição sobre erotização infantil durante a pandemia. Você também confere a previsão do tempo. Vamos ter chuvas essa semana. O Centro Acadêmico Livre de Medicina da UFSC Araranguá protocolou uma denúncia contra a universidade no Ministério Público. Os estudantes reclamam da paralisação do curso por falta de docentes. Confira os detalhes com a repórter Gabriela Mariotto. Os estudantes de medicina da UFSC Araranguá protocolaram uma denúncia contra a universidade no Ministério Público Federal devido à possível paralisação do curso por falta de professores. Em entrevista, Vitor Henrique Macarini, estudante da sexta fase, explicou que no próximo semestre desse ano, que tem início na última semana de outubro, os alunos da sétima fase terão apenas uma das 41 horas aulas que deveriam ser ofertadas. O pacto inicial era de que nós precisávamos de um montante de 60 docentes mais 30 técnicos para a consolidação total do curso. Esse montante ele ia ser consolidado ao longo do tempo. Iriam sendo liberadas vagas e orçamento para isso, e ao longo dos semestres iam ser feitas contratações de professores e de técnicos. Acontece que, na prática, isso não aconteceu. E desde o início de 2020, na verdade, desde o final de 2019, nós não temos a entrada de novos professores e nem de técnicos. O curso foi criado em 2018 pelo programa Mais Médicos, que visava a expansão dos cursos de medicina para as regiões de interior. De acordo com o estudante, a coordenação tem sido avisada da possível falta de professores desde o início de 2020. Em reuniões com o centro acadêmico, a reitoria afirma que o Ministério da Educação e o Ministério da Economia precisam direcionar os códigos de vaga e orçamentos específicos para a contratação de profissionais. Contudo, em nota técnica, os ministérios afirmaram que a UFSC não solicitou os códigos de vaga e que a universidade pode gerir seus profissionais de forma independente. Em nota de esclarecimento emitida pela universidade dia 11 de agosto, a administração central e a direção do campus Araranguá afirmam que o curso não será fechado, mas que a universidade sozinha não pode contratar professores e técnicos sem autorização dos ministérios. A nota afirma também que a negociação já está sendo feita, mas não há autorização da contratação antes de 2022. Gabriela Mariotto para o Som da Notícia. Após mais de um ano enfrentando a pandemia, o Hospital da Universidade Federal de Santa Catarina registra queda no número de mortes de pacientes com Covid-19. Confira as informações com a repórter Jéssica Schmidt. A taxa de mortalidade de pacientes internados com Covid-19 no Hospital Universitário Polidoro Hernani de Santiago, da Universidade Federal de Santa Catarina, caiu de 27% para 20% entre os anos de 2020 e 2021. A universidade traz em seu portal de notícias algumas informações sobre essa diminuição, ressaltando como a capacitação das equipes do hospital contribuiu para a sistematização do atendimento, fazendo com que ocorra essa queda percentual vista atualmente. Além disso, é importante ressaltar a atuação de equipes assistenciais e de todos os profissionais envolvidos para atender as demandas da unidade. Eu sou Jéssica Schmidt, para o Som da Notícia. CCE e Cercart lançam Mostra Artística Estudantil Virtual. Mais informações com a repórter Giovana Goim. O Expressões 2021 é uma mostra artística virtual
destinada aos alunos do Centro de Comunicação e Expressão da UFSC. O projeto conta com 14 categorias distribuídas entre artes cênicas, artes visuais, cinema, tradução, literatura e música. Os estudantes podem se inscrever até dia 4 de outubro. Vale ressaltar que as inscrições podem ser individuais ou em grupos, mas somente em uma única modalidade. Quem fala mais sobre a iniciativa é o diretor do CCE, Fábio Lopes da Silva. Um discente de cinema pode se inscrever na categoria poesia, um discente de letras português pode se inscrever na categoria documentário ou fotografia. A gente quer que as pessoas transitem, né? Que elas justamente pulem o muro da especialidade dos seus cursos. As obras vencedoras vão ser expostas na galeria virtual desenvolvida pelo CCE. A galeria é aberta para o público geral. Vai contar também com a participação de artistas locais para fortalecer a vida cultural de Florianópolis e de Santa Catarina. O Expressões, ele foi inicialmente concebido por 2 professores do Centro de Comunicação e Expressão, a professora Dirce Valtric, do Departamento de Artes, e o professor Sérgio Medeiros, do DLLV. E a ideia deles era agitar a vida cultural, a vida artística no Centro de Comunicação e Expressão, ainda mais nesse momento difícil, porque a gente está passando, não é? Os alunos precisavam de uma injeção de ânimo, de razões para acreditar no futuro, não é? De se lançar na vida novamente com entusiasmo, com força, e nada melhor do que a arte para produzir esses efeitos, não é? Não deixe de conferir o edital dessa iniciativa conjunta do CCE e do CECAT. Está disponível em www.cce.ufsc.br. Repetindo, www.cce.ufsc.br. O CCE está também organizando o lançamento da primeira revista literária surda do Brasil. Outros projetos, como a revista cultural Subtrópicos e o programa dedicado ao centro na TV UFSC, merecem uma atenção especial. Giovana Goim, para o Som da Notícia. O Som da Notícia volta já. Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação. Continue ligado na programação da Rádio Ponto UFSC. 1212 Rádio.UFSC. É rádio e ponto. Estamos de volta com o Som da Notícia. Estamos de volta com o Som da Notícia. O Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Santa Catarina, a APUFSC, discutem sobre o planejamento da futura reforma do Centro de Convivência no campus de Florianópolis. O repórter Calil de Oliveira traz mais informações. O Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Santa Catarina, a APUFSC, e o Diretório Central dos Estudantes da UFSC, o DCE, intensificam o diálogo para a reforma do Centro de Convivência no campus de Florianópolis. Segundo o docente Camilo Araújo, membro da gestão, a ideia partiu de uma discussão da diretoria sobre a possibilidade de investimentos de recursos financeiros da associação sindical. Segundo ele, a iniciativa seria um bom investimento tanto para a comunidade universitária quanto para o sindicato. Nesse sentido, espera-se que a APUFSC receba como contrapartida um espaço dentro do Centro de Convivência. Esta reportagem conversou com Lucas Pazin, acadêmico de Direito, membro da gestão do DCE e militante da Juventude Manifesta. Lucas, primeiramente eu gostaria de agradecer a tua disponibilidade para essa entrevista. Qual é a origem do Centro de Convivência? O Centro de Convivências, ele vem de um projeto que era para ser além do que ele é, né? Não à toa que tem alguns pilares ali na frente onde é a sede do DCE, é um prédio que
ele tinha um projeto ao redor dele, uma arquitetura integrada com paisagismo do Burle Marx, né, que acabou não sendo levado para frente, mas tem ainda alguns resquícios desse projeto inicial. Mas o que ele foi mesmo e a importância que ele tem para o movimento estudantil é justamente por ter sido um espaço que viu muita mobilização, assembleia. Foi um espaço que tinha ali espaço de convivência para os próprios estudantes, de sociabilidade, tinha café, tinha um xerox que era tocado por estudantes e que era utilizado para gerar renda para o movimento estudantil, né, para o DCE da UFSC financiar o movimento estudantil. Então é um prédio que está muito ligado ao movimento estudantil, é um prédio que é dos estudantes e que foi usado e conquistado nesse sentido. Não é à toa que lá está a sede da APG, que está a sede do DCE e de outros grupos. Qual é a utilização do prédio hoje em dia? Hoje em dia ele é um prédio que tem vários usos, né? Tem vários grupos, tem o grupo do movimento negro que utiliza o espaço, tem a sede do DCE, a sede da APG e tem também uma agência dos Correios, né? Mas já foi um prédio que tinha mais utilidade. Hoje o segundo andar está fechado, você não tem nenhuma utilidade lá em cima, então é um prédio que está necessitando realmente de reforma para poder ser utilizado no seu maior potencial. Qual é a expectativa do DCE com a proposta? O que há nesse momento é uma disposição dos estudantes, sim, de que esse prédio seja reformado, de que o movimento estudantil até então apoia que exista uma reforma desse espaço, mas sob algumas condições, né? Primeiro, que os estudantes façam parte desse processo do início ao fim, como também que esse espaço mantenha o caráter que teve durante a sua história como passo importante para a convivência, para a cultura, para o movimento estudantil, para manifestações políticas. Certo. Lucas, agradeço a conversa. Muito bom dia para você. Ainda não há orçamento nem previsão de entrega. Segundo o professor Araújo, a organização espera ainda a aprovação do DCE e da Associação de Pós-Graduandos da UFSC para formalizar as tratativas com a administração central. Ainda faltam resolver questões jurídicas, de projeto e execução. Mais informações você acompanha nas próximas edições do Som da Notícia. De Florianópolis, eu sou Calil de Oliveira para a Rádio Ponto. O grupo Psicoterapia Breve da UFSC tem grande adesão de inscritos para atendimento online psicológico. A repórter Caroline Heckler conta mais sobre o projeto. O grupo de Psicoterapia Breve é um projeto promovido pelo Serviço de Atenção Psicológica e coordenado pela doutora Joselma Tavares Frutuoso. Tem como objetivo apoiar emocionalmente os participantes. Os encontros online são grupais e semanais. Serão 12 encontros, cada um com 1h30 de duração. É o terceiro semestre em que as reuniões são realizadas online. O grupo é destinado a maiores de 18 anos. Em entrevista para o Som da Notícia, Joselma comentou sobre as vantagens de fazer terapia grupal. Que acelera alguns processos psicológicos de mudança quando o seu sofrimento não é igual ao do outro. Mas o sofrimento do outro bate no seu sofrimento. O compartilhamento de experiências diferentes da sua, mas que são também em comum sofrimento psicológico, no grupo isso é muito otimizado em prol dos participantes que estão no grupo. Se o foco da terapia for ajudar a pessoa a se autoconhecer, se auto-observar, entrar em contato com ela, com as escolhas que ela faz, com as decisões que ela toma. Então, o processo terapêutico, ele é todo programado, né, com o conhecimento teórico de quem o conduz, para ajudar a pessoa a se autoconhecer e ela, como é que eu vou te dizer, ela ter as rédeas da sua própria vida, ela poder caminhar sozinha. No momento que ela está em sofrimento intenso, ela procura uma ajuda profissional. Mas o ideal é que essa ajuda profissional pode demorar muito, 1 ano, 2, 3, ou essa ajuda profissional no modelo de psicoterapia breve vai durar 12 encontros, né? Mas o que importa é que a pessoa procura ajuda profissional e este profissional irá ajudar ela no espaço longo, médio, curto, conforme seja o processo individual ou grupal, a promover mudanças em prol dela, entendeu?
ajudar ela a se conhecer. A cada semestre são oferecidos 2 novos grupos. As inscrições estavam previstas para até dia 10 de setembro, mas, infelizmente, as vagas para essa edição já encerraram, justamente pela grande adesão. Eu sou Caroline Heckler, para o Som da Notícia. Exposição promovida por alunas da 7ª fase do curso de Museologia da Universidade Federal de Santa Catarina dá espaço ao debate sobre erotização infantil e influência da mídia sobre os corpos infantis. Conheceremos mais sobre a exposição com a repórter Jéssica Schmidt. Alunas do curso de Museologia da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, promovem exposição Novinha Não, do dia 26 de agosto até o dia 26 de setembro. A exposição busca dar espaço a um diálogo muito importante nesse período de isolamento: adultização e erotização infantil, enfatizando os impactos que isso causa a nível social. A exposição, composta por alunas da 7ª fase, será aberta ao público online e acontecerá através do link expo9inanão.cfh.ufsc.br. Eu sou Jéssica Schmidt, para o Som da Notícia. Previsão do tempo. E para finalizar o programa O Som da Notícia, confira a previsão do tempo com informações do Serviço Meteorológico da EPAGRE, CIRAM. O início do feriadão promete ser com chuva na madrugada e manhã. Na segunda-feira volta a melhorar no decorrer do período e na terça fica parcialmente nublado e encoberto, com chuviscos que podem acontecer preferencialmente aí no período da madrugada e também no período noturno, durante o dia bem mais fechadão. Já no restante da semana, de quarta até o próximo final de semana, promete ser mais nublado, mais úmido, poucas aberturas de sol e chuviscos que acontecem preferencialmente no período do final da madrugada e início da manhã e também no período noturno. No mar, a visibilidade é relativamente restrita, mas a altura de ondas segue baixa nesse próximo período. Marcelo Martins, meteorologista da EPAGRE CIRAM, com as informações do tempo para o programa Som da Notícia da Rádio.UFSC. O Som da Notícia termina aqui. A edição de hoje foi produzida pela Turma A da disciplina de Áudio e Radiojornalismo da UFSC, em 6 de setembro de 2021. Reportagem e redação de notícias por Gabriela Mariotto, Jéssica Schmidt, Calil de Oliveira, Caire Antunes, Giovana Goin e Caroline Heckler. Edição de Felipe Bramucci e Juliana Souza. Locução por Ana Beatriz Quinto e Júlia Rabelum. Na técnica, Roque Bezerra. Como monitoras da disciplina, Natália Mello e Cíntia dos Anjos. Orientação da professora Valciso Culoto. O Som da Notícia retorna ao ar no dia 27 de setembro, às 10h30 da manhã. Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo e ponto.